O que é a integral definida, então, pessoal? Bom, os primeiros problemas que aparecem na história relacionados com integrais são os problemas de quadratura, em que os antigos geômetras, ao estudar as áreas das figuras planas, as relacionavam com a área de um quadrado, né? Então eles buscavam encontrar um quadrado que tivesse área igual da figura em questão, tá? Então o problema de área é um dos problemas mais antigos da história, tá? E o problema de medição de superfície a fim de encontrar a sua área foi um dos problemas mais antigos enfrentados pelos gregos, tá? Desde então diversas ferramentas foram criadas, como é o caso da integral de Riemann, tá? Então a integral é uma ferramenta extremamente útil para calcularmos áreas de figuras planas, tá? Então isso é uma motivação para a gente estudar o que significa a integral, mais especificamente a integral definida, né? Que é o que a gente vai ver agora nesta aula, tá? Bom, então motivados pelo cálculo de área, a gente vai procurar definir o que é a integral definida. Tá? Então, para definir o conceito de integral de Riemann ou integral definida, a gente precisa então falar do conceito de partição de um determinado intervalo. Então, suponha que eu tenho um intervalo AB, tá? Então a gente chama de partição desse intervalo o quê? Um conjunto finito de pontos que eu vou tomar lá de modo aleatório nesse intervalo, tá? Então, um conjunto de pontos, num conjunto finito de pontos, P. Então, eu tomei lá um x0, x1 até xn. De tal forma que o x0 seja o A e o xn seja o B, tá? E todos aqui respeitam essa ordem, né? Então, o x0 é menor que x1, que é menor que x2, que é menor que x3 e assim por diante até xn, tá? Então, respeitam essa ordem. Então, basicamente, o que eu fiz foi, peguei esse intervalo, né? Chamei o A de x0 e o B de xn e peguei os outros pontos aqui no meio, tá? De tal forma que o x3 é maior que x2, x4 é maior que x3 e assim por diante, né? Para ficar uma ordem bonitinha aqui, tá? Muito bem. Então, isso é uma partição, tá? É pegar, então, é repartir mesmo. É do nome, é a forma intuitiva que a gente tem, né? A partição de um intervalo. Então, vou pegar esse intervalo e vou repartir ele em vários intervalos menores, né? Então, essa partição, ela divide o intervalo fechado, AB, em N subintervalos, né? Que é o xi menos 1, xi, né? Tem aqui o x0, x1, que é para i igual a 1, x1, x2, x2, x3 e assim por diante, tá? Então, tenho N subintervalos, tá? Muito bem. Então, cada subintervalo, cada intervalinho aqui, ele tem uma amplitude ou um comprimento, que a gente vai chamar de ΔXi. O comprimento do intervalo ali, xi menos 1, xi. Tá? Bom, o comprimento desse intervalo na reta, pessoal, como que eu acho o comprimento de um intervalo na reta? Eu pego exatamente essa distância. Então, xi menos 1. Tá? Exatamente isso aqui. Então, essa que é a amplitude ou comprimento desse nosso subintervalo xi menos 1, xi, tá? Muito bem. Esses números, pessoal, ΔX1, ΔX2, ΔXn, que é o comprimento de cada um desses intervalinhos, eles não são necessariamente iguais, ou seja, esses pontos aqui são escolhidos não de forma que sejam, né, que reparta esse intervalo em subintervalos de mesmo tamanho, tá? Não é isso, pode ser que tamanho qualquer, pode ser que o x1 esteja aqui longe, né? E o x2 esteja bem pequenininho aqui, tá? Então não necessariamente as amplitudes desses subintervalos são do mesmo tamanho, tá? Não necessariamente, são iguais. E quem é a amplitude total da minha partição? A amplitude total vai ser a maior das amplitudes entre os subintervalos, tá? Então é o máximo, tá? Essa representação aqui quer dizer que é o máximo dos ΔXi quando i varia de 1 até n, ou seja, eu vou pegar o máximo entre esses números que aparecem aqui, entre esses n números que aparecem aqui, tá? Então eu tenho n subintervalos aqui
Então a amplitude da minha partição é a maior amplitude entre os subintervalos, tá? O maior tamanho entre os n subintervalos, ok? Então a notação que a gente vai utilizar, então sempre que eu vou falar, tome P uma partição do intervalo AB, né? Então seja P, isso aqui. Quando eu escrevo dessa forma, P dois pontos A igual a x0 menor que x1 até xn igual a B, a gente está querendo dizer que P é uma partição do intervalo AB.